dando seguimento ao estudo do capítulo 12, nós já estudamos 11, né? Analisando, né, a ideia que é aceitar Jesus. Agora, eu venho com um título: Aceitando a Cristo. Como que é esse processo para você aceitar Cristo, né? E nós temos aqui uma pessoa que aceitou a Cristo. Maria, capítulo 12, nós vemos que Maria unge a Jesus. Diz que Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, e onde estava Lázaro, que falecera e que ressuscitara, né, entre os mortos. E aqui nós estamos falando que ele havia sido bem recebido, né, ali na casa de Maria, de Marta. E interessante que às vezes ele não era recebido naquela época nem no templo, no local que ele deveria ser recebido. Mas as pessoas religiosas, elas estavam ali com aquela religiosidade, né? E a pessoa, quando ela adota essa religiosidade, ela o faz pelas suas vaidades, pelas suas convicções, que existe, né, a verdade, e a verdade de cada um, e a verdade. E a verdade é Cristo. E a forma com que ele veio para que todos tenham vida, né? Ele veio trazer um evangelho, as boas novas, de um pai preocupado com o filho, na redenção do filho. E não para que um fique julgando o outro, ou achando que o outro, por estar defendendo ele de uma outra forma, não está fazendo, né, correto. Então, ele não vem como juiz, ele vem para salvar, ele vem como salvador, ele vem com esse amor, né? E aqui fizeram depois ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa junto com ele. E estava ali também Simão, por exemplo, né? O leproso. Olha que interessante, um que estava leproso, estava doente, representava esse pecado, não que ele tivesse pecado, ou seja, quando você olha para alguém perfeito, com um tipo de gênero que você não concorda, ou com uma imperfeição física, ou uma imperfeição moral, ou uma imperfeição da personalidade, e você julga, né? Você tem que lembrar que Cristo veio para todos, todos, sem exceção. E ali estava Lázaro, que havia ressuscitado, e havia ali também Simão, né, que era um leproso, e Jesus estava ali sentado à mesa com todos. Então Maria, tomando uma libra de coentro de nardo puro, de muito preço, né, ungiu os pés dele, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e a casa se encheu do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, né, o Judas Iscariotes, que era muito apegado ao dinheiro, eu como psicanalista, terapeuta, eu acredito que ele tinha algum problema. Por isso eu acho interessante que Deus criou o homem já numa idade adulta, né, e não um bebê para se desenvolver, para possuir talvez traumas e coisas. Talvez o homem poderia até falar assim: quando eu vi aquele fruto ali, né, eu, por escassez, eu fiquei com aqueles olhos ali, com a fome que eu já passei e tal. E não, ele criou ele já perfeito, ele criou tudo perfeito, ele criou tudo em tamanho já normal, e não para se desenvolver. Não sei qual o intuito, os mistérios de Deus, mas eu às vezes observo isso, né, na minha área como uma coisa interessante, né? E aí Judas, ele tinha esse problema com o dinheiro, e ele fala o seguinte: então, né, por que não vendeu este unguento por 300 denários e não deu aos pobres? Na verdade, ele não tinha preocupação com os pobres. Ele sabia que ao fazer isso, esse dinheiro viria para o bornal, porque ele que era o tesoureiro, e ele, né, como hoje infelizmente é feito, usado o dinheiro que é dado ali para ser distribuído, né, para os órfãos, para as viúvas, né, para quem precisa, às vezes é utilizado de forma inadequada, né, pelos líderes, né?
mas eu não quero entrar nesse detalhe porque quem sou eu para julgar, né? Somente Ele é o juiz. E hoje Ele vem nos convidar para falar do amor dele, o amor de Cristo. Mas porque ele era ladrão, né? E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isso, porque os pobres sem os tendes convosco, né? E ele não apresenta essa lamentável, né, mas verdadeira diagnóstico, né, dos pobres por maldade ou por outra coisa, simplesmente porque fisicamente, né, ele estava ali com eles e ia chegar um momento que ele ia se ausentar. E os pobres sempre existiram, né, infelizmente sempre existirão. E isso é devido, né, a esse mal que nós colocamos para dentro, porque se fosse para distribuir quem se honestamente e de uma forma devida com a sua capacidade de oferecer recursos, usasse esse recurso em prol, né, de todos ou do seu próximo também, o mundo seria melhor. Mas somos egoístas, né, e ao termos retorno sempre trazemos isso, né, para o nosso bem comum, como os líderes hoje às vezes fazem, né? E aí começa a se formar um complô. Isso aqui se passa em 33 depois de Cristo, né, que é narrado aqui. E o complô é muita gente, né, dos judeus, sabendo que ele estava ali, sabendo, né, e foram por causa de Jesus, mas também principalmente pelo que ele havia feito com Lázaro. Então o ser humano ele sempre tem essa necessidade, né? Então de algo ali, em busca de algo que seja complacente, né? E continuando aqui no capítulo 12, né, agora de 9 a 11, e os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, criam em Jesus. E aí nós vemos agora a entrada triunfal dele, né, em João 12, de 12 a 19, que no dia seguinte, ouvindo grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramo de palmeiras e saíram-lhe ao encontro. E esses mesmos que depois iam estar no meio dos que pediam a crucificação futuramente, né? E eles clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor, né? Isso é tirado do Salmo 118, do 25 ao 26. E achou Jesus um jumentinho, sentou-se sobre ele, né? O que também descreve Zacarias, a predição de Zacarias capítulo 9 e Isaías 62, né? 11. Ele diz: não temos, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de um jumento. Interessante que Davi, né, ele vinha com cavalos e aquela coisa, né, da força, e o povo judeu é muito ligado a essa imagem de Davi. Jesus vem diferente para mostrar essa mansidão, né, e não livrar eles da opressão romana ali historicamente em meados do 33 depois de Cristo, como eles esperavam, pela violência se impondo, mas simplesmente falando, né, de algo que ia lavar, ia trazer a redenção do ser humano, né? E seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, né? Como eu disse aqui, eles esperavam, né, uma coisa mais contundente, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembrarão, né, do que estava escrito a respeito dele. Então você vê que eles não percebiam o propósito, e o propósito sempre ele vai preceder um processo, e esse era o processo, né, que tinha que acontecer. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado à sepultura, testificava que ele ressuscitava dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. É interessante que o Espírito ele leva ele a fazer esse milagre, né, que era uma predição já do que viria depois, que era ele próprio destruir o templo, que era ele, e ressuscitar depois, reconstruindo esse templo que somos nós, não um local físico, né? E é muito interessante perceber.
Nós, o templo, ele o sumo sacerdote e o pastor, né, que ama e deu a vida pelas ovelhas. E não alguns líderes, às vezes, que acabam fazendo esse uso, né, em prol de ambições pessoais. E os gregos, que eram tidos como gentios na época, né, haviam gregos que tinham, que narrado em João 12, de 20 a 22, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa, esses, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida. Betsaida é o mesmo lugar lá do tanque, né, da Galileia. Ele rogando, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André a Felipe, que disse a Jesus. Depois nós temos a predição em João 12, 23, 24, né? Jesus respondeu, é chegada a hora. Ele está predizendo, né, que é chegado o momento que ele seria crucificado e pagaria o preço, né, pela raça caída, né, de Adão. E que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que o grão do trigo caído na terra não morre, ele, né, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. E o discipulado ele faz, né, no João 12, de 25 a 26, onde ele fala que quem ama a sua vida, perdê-la, e quem ama este mundo, aborrece a sua vida. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Né? Seguir nesse ideal de que Ele é o que justifica nós perante. Nós não somos nada e nós não, através de qualquer sacrifício ou de qualquer forma que nós viermos a fazer, nós teremos acesso ao Pai, senão por Cristo. Não na ideia de Cristo em si, mas da ideia do que Ele representa, do amor dele, né? E da redenção e do preço que ele pagou e principalmente da necessidade que nós todos temos, sem exceção. Então, qualquer um que vier falar de Cristo e ter essa complicência, né, ter essa noção exata de que precisamos dele, essas pessoas não serão lançadas de maneira nenhuma fora. Independente se ele for Jeová, se ele for católico, se ele for espírita, se ele for... Entendeu? Só Deus vai julgar cada um, segundo as suas, né, concupiscências, segundo as suas obras e segundo o seu coração e uma relatividade de processos, né, de elementos que não diz a nós. A nós simplesmente fala do amor através do Evangelho, que é as boas novas, para que as pessoas percebam que nós somos maus e nós precisamos de Cristo. E depois ele ora, né, no João 12, 27 a 36, ele fala, agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, glorificado, e outra vez o glorificarei. Quer dizer, ele foi glorificado ali no sepultamento, na ressurreição de Lázaro, né? E será glorificado novamente ao ressuscitar no terceiro dia. Ora, a multidão que ali estava diziam ter sido um trovão, outros diziam um anjo lhe falou. Respondeu Jesus, não veio essa voz por meio de mim, mas por amor de vós, né? Que a voz veio por amor de todos, porque o seu filho ia ser ali sacrificado, né? E ia não só lavar o pecado como os sacerdotes faziam para entrar no templo, no Santo dos Santos, mas ele ia trabalhar, né, a raiz do pecado, de uma forma que todo aquele que olhar para Cristo e ver os exemplos que ele deu e seguir e se dizer realmente um cristão por querer atingir esse alvo que é Cristo, tem a redenção, né? E agora é o juízo deste mundo, ele diz, agora será expulso o príncipe desse mundo. Então nós vemos que o mundo é regido pelo esse príncipe, por isso tanta maldade. Então
Inferno é nada mais que a ausência total de Deus, e essa ausência total de Deus só será experimentada no final, onde esse príncipe do mal, ele vai experimentar essa ausência total de Deus que ele não experimentou ainda, apesar de toda a maldade que ele fez. E aqueles que não aceitam Cristo, ou seja, não aceitam que são, que tem o mal dentro de si, precisa de Cristo, infelizmente também vai experimentar essa ausência total de Deus, e que eles chamam de inferno, que é a ausência total de Deus. E eu, quando for levado da terra, todos atrairei a mim, diz Jesus, E dizia isso dando a entender de que a morte havia, de que morte havia de morrer. Essa morte de cruz, da revelação a todos, e vencer ali o príncipe deste mundo. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que Cristo permanece para sempre. Como dizes, convém o Filho do Homem ser levantado? Então eles não entendiam, Como os religiosos, às vezes eles não entendem a compreensão exata, do Evangelho. Eles levam as pessoas pelo medo, e quando deveria falar do amor de Cristo. Porque o juízo virá, mas isso não é para agora. Agora convém nos levar ao amor de Cristo, porque Ele quer que o ser humano seja resgatado pelo amor que Ele pôde derramar ali. E não como Pedro foi a princípio, pelo que ele podia oferecer, mas sim na segunda, agora, passagem que Pedro encontra com ele, que ele sente, ao cruzar com os olhos dele, ele percebe o amor dele, falando: olha, eu sabia que você ia me negar, eu sabia que você ia, e se eu te desse 1000 chances, talvez você faria novamente da mesma forma, como todos nós humanos. Mas mesmo assim, eu amo você e eu me dei por você. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que isso permanece para sempre. Como diz, filho será levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes, pois, a Jesus. A luz, disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ainda andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. A treva é a ausência total de luz, e a ausência total de luz é a ausência total de Deus. Porque aos olhos da física, existem todos os estudos provando sobre a velocidade da luz, mas nada sobre escuridão. Escuridão é simplesmente a ausência de luz. Como alguns indagam, por que tanta maldade, se existe Deus? E a maldade é simplesmente a ausência de Deus, entregue ao príncipe deste mundo. Andai enquanto tem de luz. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, retirando e escondendo-se deles. Nós vemos a rejeição aqui em João 12, de 37 a 43, que diz: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, eu os cure. Isaías disse tudo isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, que mostra a preocupação do homem com o próprio homem e não com o Criador de todas as coisas, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o ensino que ele dá, está narrado em João 12, de 44 a 50, que ele diz: chamou Jesus e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas quem me enviou, que é o Pai, que criou todas as coisas. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo. Que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo. Olha o que ele diz: eu não julgo por isso. Como ele diz na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele diz aqui: eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo. Olha aqui.
Interessante. Já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado é essa, ou há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seus mandamentos é a vida eterna, e o que eu falo, falo o que o Pai tem me dito. Palavras usadas, né? Declaração, são todas de origem divina. Que nós ouvimos, né, essas palavras, que nós realmente compreendemos, né, e não façamos como eles que se cegaram simplesmente através da lei e através, sem entender, né, o porquê dela, que é esse evangelho de manual, né, de um pai para um filho. Eles acabaram se perdendo através de uma fé cega, enraizada, né, uma vaidade de se achar melhor do que os demais. Que o Senhor seja sempre glorificado, né, e que nós estejamos atentos e observando que Ele veio para que todos fossem remidos por Ele, o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Amém?